22, é por lá que nós vamos começar, no Evangelho. As palavras, as primeiras, serão do próprio Jesus, na semana em que foi traído e morto. Mateus capítulo 22. Essas palavras encerram uma das parábolas em que ele contou no finzinho de seu ministério. Elas têm um significado e um mistério, e é daqui que vamos partir hoje. Mateus capítulo 22, o verso é o 14, lemos assim: porque muitos são, que diz a tua versão? Chamados, mas poucos escolhidos. No mês de junho eu tratei aqui com vocês sobre a doutrina da salvação, no aspecto do livre-arbítrio e da predestinação. Esse é um dos textos utilizados para indicar que Deus tem os seus escolhidos e Ele faz isso segundo a sua soberania. Nós desconstruímos essa teologia juntos aqui no mês de junho. Nós precisamos entender que esse texto, no seu devido contexto, e o que temos anteriormente na parábola das bodas é um convite oferecido a todas as pessoas. O convite é oferecido a todos. Mas na parábola, o que fica evidente é que há um preparo da parte daqueles que são chamados. E a resposta ao chamado divino vai indicar se as pessoas serão escolhidas, selecionadas ou não. A escolha referida no texto é a consequência da reação que tivemos ao chamado. Aqueles que têm ativados em seus celulares o aplicativo e as notificações, o aplicativo da igreja e a notificação, perceberam que hoje pela manhã, eu antes de deixar a minha casa, a caminho da igreja, eu compartilhei um texto muito especial do livro Atos dos Apóstolos. Lá no aplicativo da igreja, compartilhei com você através dele. As provas, palavras da inspiração, são parte da educação recebida na escola de Cristo para purificar os filhos de Deus da escória do que é terreno. É porque Deus está guiando os seus filhos que lhes sobrevêm experiências decisivas. Aqui faço uma pausa. Às vezes a gente acha que as provas pela qual passamos são uma evidência da ausência de Deus na nossa vida, quando na realidade são exatamente o contrário. É a ação dele guiando o curso da nossa história. Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina e as condições por ele indicadas para o êxito. Aquele, diz a serva do Senhor, que lê os corações humanos, conhece-lhes as fraquezas melhor do que eles mesmos as poderiam conhecer. Ele vê que alguns têm qualificações que, se apropriadamente dirigidas, poderiam ser usadas no avanço de sua obra. E em sua providência, ele leva essas pessoas a diferentes posições e variadas circunstâncias para que possam descobrir os defeitos que estão ocultos ao seu próprio conhecimento. Faço uma outra pausa aqui. Muitas vezes nós achamos que aquilo que qualifica as pessoas no chamado divino são as suas virtudes, são as suas credenciais, são as suas habilidades, são os seus talentos. Esse texto, no seu devido contexto, esse texto que estou lendo aqui, está dizendo exatamente o contrário. É óbvio que as pessoas têm qualificações, é óbvio que as pessoas têm talentos, é óbvio que as pessoas têm dons, é óbvio que as pessoas têm habilidades, mas essa não é a causa primária do chamado de Deus. Muito pelo contrário, às vezes. É justamente porque essas pessoas que têm todas essas virtudes, têm defeitos que elas não poderiam conhecer por si mesmas, que Deus coloca essas pessoas em posições de responsabilidade para que elas descubram as distorções em seu caráter. E nestas posições e nos desafios que estas posições lhes trazem, elas consigam corrigir seus defeitos. É o que diz o resto do texto.
dá-lhes oportunidade de vencer esses defeitos, habilitando-se para o serviço. Não raro, permite que o fogo da aflição os abrase, a fim de serem purificados. Eu queria considerar com você hoje, aqui pela manhã, o chamado que Deus fez a algumas pessoas, o chamado que Deus fez a algumas figuras, e nós encontramos isso na narrativa bíblica. Por trás de alguns destes chamados, você pode encontrar eco da sua própria experiência. É possível que você se identifique com um ou outro dos exemplos que vamos tratar hoje aqui pela manhã. Mas de onde sai essa mensagem? Por que pregar isso exatamente hoje, com esse outro fardamento, com um lenço em volta do pescoço? Porque nós estamos saindo numa viagem, como Igreja Brasileira de Dallas, estaremos sendo representados por algumas poucas dezenas de juvenis e jovens aqui da nossa comunidade que estão indo a esse grande encontro no norte do país. E o gatilho para a mensagem dessa manhã é a última frase da lei para a qual nós juramos obediência ao recebermos este lenço. Aqueles que tiveram a oportunidade de um dia ser um desbravador, provavelmente decoraram os ideais, especialmente o voto e a lei dos desbravadores. E o último item da lei é ir aonde Deus mandar. Ir aonde Deus mandar está diretamente associado ao chamado que Deus faz a cada pessoa. Nós estamos muito acostumados a encarar o chamado apenas para algumas posições, para algumas figuras. Não são raras as vezes em que vou fazer uma semana de oração, e aqui mesmo fui questionado quando estive há 4 anos atrás, num programa da tarde. O Júnior estava me entrevistando e ele me fez a pergunta, como foi o seu chamado ao ministério? De fato, o primeiro pecado ministerial é alguém se alistar ao sagrado ministério sem ter recebido um chamado. Isso é um pecado grave, vai dar problema, inevitavelmente. Mas nós temos como igreja uma noção limitada do que poderia ser esse chamado, que a gente ouve as histórias dos pastores. Nós esquecendo de que cada pessoa, cada membro da igreja de Cristo também possui um chamado. O chamado não se dá apenas ao sagrado ministério pastoral. O chamado se dá a cada pessoa, a cada indivíduo, a cada membro da igreja de Cristo. É possível que eu esteja falando para algumas pessoas nessa manhã e alguns estejam pensando o seguinte: faz 30 anos que eu estou na igreja, eu nunca fui chamado. Eu nunca recebi um chamado. Eu nunca ouvi um chamado. Meu irmão, isso seria uma tragédia parcial, porque de duas uma, ou você não conseguiu identificar em algum momento de sua experiência cristã o chamado que Deus lhe fez, ou Ele ainda está esperando você se atentar ao chamado que Ele ainda quer lhe fazer. Todos, indistintamente aqui nessa manhã, recebemos um chamado à salvação, mas além do chamado à salvação, a aceitação dos méritos de Cristo para salvar nossa alma, nossa vida, Deus tem um outro chamado, que envolve a utilidade e uma posição no exército que está sob o comando do príncipe Emanuel. E é meu dever ajudar este rebanho a tentar considerar através da revelação bíblica um chamado que Deus possa ter lhe feito e você não ter reconhecido ainda. Pois nós vamos começar com o nosso primeiro exemplo. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Aqui, precisa ficar claro para mim e para você, de que o chamado de Deus não respeita o critério da idade. Ninguém é maduro ou imaturo o suficiente para não reconhecer um chamado divino. Idade não é critério. Você pode reconhecer um chamado de Deus em sua mais tenra idade ou em sua mais avançada experiência. Queria que você observasse os versos 7 e 10 do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Lemos assim, verso 7: Porém Samuel
ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Verso 10, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este lhe respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Idade não é critério para você ouvir o chamado de Deus. E aqui um recado aos pais: se as condições adequadas forem criadas na sua casa, os mais jovens estarão aptos a reconhecer o chamado de Deus para a vida deles o mais cedo possível. Meu irmão, o que nós lemos aqui nas entrelinhas deste chamado a Samuel é que o timbre da voz do Deus Todo-Poderoso, o timbre da voz de Jeová, era o mesmo de Eli. Isso não está explícito no texto, mas implícito nele. Samuel, Samuel, o chamado àquela pequena criança tinha o timbre da voz do sacerdote. A minha pergunta a você é, por quê? Meus irmãos, pai, mãe, olhe atentamente a mim. O timbre da voz do Altíssimo. Pai e mãe, o timbre da voz de Deus para o seu filho tem o seu timbre, tem o seu sotaque, tem o contorno, a sua identidade vocal. Pais e mães dão aos seus filhos as primeiras impressões da voz de Deus falando à consciência. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou lhes dizendo? É a voz afetuosa, porém firme do pai, a voz amorosa da mãe, que vai deixar as primeiras impressões na consciência dos filhos, a ponto de mais tarde eles ouvirem a voz de Deus falando à consciência deles. Uma grande tragédia da vida cristã é nós passarmos uma vida inteira na igreja sem termos tido a chance de um dia ter ouvido a voz de Deus em nossa consciência, e quando Ele vier a falar a primeira vez, será inconfundível para você o resto da vida. Você ficará escravo disso. E oxalá que isso aconteça na sua vida e na sua experiência. O problema é que para que Deus fale a nossa consciência, primeiro os pais precisam criar as condições adequadas dentro de casa. Cuide com o que você tem alimentado a mente do seu filho. Cuide com aquilo que tem realmente norteado a consciência do seu filho. Ele precisa adquirir logo cedo a noção do certo e do errado, porque haverá um momento em que ele estará por conta própria, você não estará mais lá. O chamado de Deus na experiência de Samuel nos indica que ele pode vir na mais tenra idade, mas as condições adequadas precisam ser criadas para que ele reconheça a voz do Senhor. O segundo exemplo vem um pouco antes de onde você está, e eu vou pedir para você ir ao livro do Êxodo, porque se no caso de Samuel a idade não era critério para a questão do chamado, no caso de Moisés também a idade não é um critério. Êxodo capítulo 3. Um está no início de sua vida, início de sua jornada. O outro, supostamente cria que estava já aposentado. Se a idade não é critério para quem é muito novo, no chamado a Moisés, a idade também não é critério para quem está avançado em dias. Também não é critério na velhice. Êxodo capítulo 3, observe o verso 10. Lemos assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Na página seguinte, no capítulo 4 e o verso 13, ele recuou. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia outro, menos a mim. O chamado, ouça o que vou lhe dizer, o chamado de Deus não depende de quem está sendo recrutado. A virtude está em quem chama,
não em quem é chamado. Por isso, você precisa desconfiar daqueles que se acham imprescindíveis. A postura de Moisés, que chegou a ser um pouco até incisiva demais, dizendo, eu não sei falar, não dá, e eles não vão acreditar em mim, e não vai dar certo, por favor, até que ele faz o último apelo dizendo, manda outro, mas não eu, indica uma prudência excessiva, em contraste com a sua primeira postura 40 anos antes, quando ele achou que tiraria o povo de Israel com a força do exército, com a força do seu braço. Agora não, ele desconfia tanto de si mesmo, que ele chega a dizer, Senhor, envia outro, mas não eu, por favor, eu não, outro, mas eu não. Pois bem, aí eu tenho visto ao longo dos últimos anos, pessoas na igreja que têm muito talento, muitas habilidades, pessoas realmente adestradas, tudo que eles botam a mão, parece que dá muito certo, mas algumas dessas pessoas, elas pecam num ponto, algumas dessas pessoas acham que a coisa vai parar se elas não fizerem, algumas dessas pessoas acham que se elas não fizerem, não vai sair tão bem feito, algumas dessas pessoas acham que elas são imprescindíveis, e esse é o grande perigo dos mais talentosos, crendo que se eles não estiverem envolvidos, a coisa não vai andar. No caso de Moisés, nos ajuda a entender que nós precisamos desconfiar de nós mesmos e de nossas habilidades. Por quê? Porque a virtude está em quem chama e não em quem é chamado. Se esse homem tinha credenciais para liderar o povo no deserto, não tenha dúvida, mas Deus, através de um símbolo que marcou todos aqueles anos de peregrinação, Deus quis deixar muito claro, o poder está em mim e não em você. E isso ele fez, levando Moisés a usar um cajado ao longo de todo aquele período. Um cajado de pastor, símbolo da aposentadoria de Moisés e do grande poder do Deus Altíssimo. Pois bem, um pouquinho mais à frente você vai ao livro de Josué. É um outro chamado que Deus faz, é uma outra figura que Deus recruta para o cumprimento do seu propósito. Quem sabe o primeiro capítulo de Josué seja um dos mais encorajadores para aqueles que se envolvem com as coisas de Deus. Se no caso de Samuel houve um chamado na infância, em Moisés houve um chamado na velhice, e agora no caso de Josué há um chamado de encorajamento. Observe o verso 5 do capítulo 1 do livro de Josué, diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. O interessante é que todas as vezes que Deus faz um chamado a alguém com uma missão específica, o encorajamento é proporcional ao desafio proposto. Deus fala na linguagem dos seus filhos, Deus fala de um jeito que eles podem entender. E no caso de Josué, Deus apela à história recente dizendo, você percebeu como eu guiei o meu servo Moisés? Pois bem, eu não vou deixá-lo só, assim como eu estive com ele, eu vou estar com você. E é bonito demais, alguns até perceberam como este capítulo se estrutura, e Deus dizendo, eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar, eu não vou te abandonar. É bonito demais ser forte, ser corajoso, são palavras incríveis aqui, e eu digo a você, quando você se sentir desencorajado para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, vá ao primeiro capítulo do livro de Josué, leia estas palavras, e entenda que essas palavras também são dirigidas a você. Quem chama, dá todas as garantias para a execução da tarefa. Você diz amém? Se ele deu uma tarefa para você executar, entenda, a garantia de que esse negócio vai dar certo é dele. Se ele diz vai dar certo, a garantia é dele. E é por isso que mais tarde Josué, quando ele se expressa em relação à tomada da terra de Canaã, ele sempre coloca o verbo no passado. Josué sempre vai colocar o verbo no passado. Em todo o seu livro ele diz, o Senhor nos deu a cidade, o Senhor nos deu essa terra, o Senhor nos deu a vitória, sempre no passado, porque para Josué a garantia da vitória havia sido dada pelo próprio Deus. É uma coisa realmente incrível. Mas se Deus faz um chamado na infância, no caso de Samuel, se Deus faz um chamado na velhice, no caso de Moisés, se Deus faz um chamado de encorajamento, no caso de Josué, existe um outro chamado extremamente curioso e poucas vezes explorado nos púlpitos. É o chamado a um outro profeta, e eu vou pedir para você ir até o livro do profeta Amós, no capítulo 7. Aqui
Deus faz um chamado na simplicidade do seu servo. Amós, capítulo 7. O coitado de Amós é pouco explorado, a ponto de alguns até terem dificuldade aí de encontrar, certo? Mas se você for para o livro do profeta Jonas, tem uma folha antes que é Obadias, aí já imediatamente antes é o profeta Amós, que está depois de Joel. Joel capítulo 7, olha a descrição que ele faz do seu próprio chamado. Amós capítulo 7, versos 14 e 15, lemos: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ouça o que vou lhe dizer: o chamado de Deus não respeita idade, o chamado de Deus não respeita o desafio, o tamanho do desafio, e o chamado de Deus também não respeita a origem de quem Ele quer usar. Alguns se sentem simples demais. Eu não tenho educação, eu não tenho preparo, eu não fui às universidades, eu não falo direito, o meu português ou o meu inglês não é o mais adequado, eu não sou bom com as palavras, eu sou do sítio, eu vim da roça. Eu quero dizer a você, o caso de Amós diz a você que Deus não respeita a origem simples para dizer: eu quero usar essa pessoa aqui como instrumento do meu propósito. Eu conheço um bocado de gente que foi tirado de trás das vacas. Eu conheço gente que foi tirado de trás de um balcão de um supermercado, de uma fazenda, num lugar remoto. Eu conheço inclusive um grande pregador, o pregador da América do século passado, chamado Billy Graham, que foi tirado de uma fazenda no interior do norte da Carolina. Olha, ouça o que vou lhe dizer. Amós revela a mim e a você que Deus não leva em conta o pedigree quando Ele faz um chamado. Você não precisa ter um grande sobrenome. Seus pais não precisavam ter feito uma grande coisa e você vir de uma família tradicional para Deus olhar para você e falar: eu quero lhe usar para cumprir o meu propósito. Esse é o que diz o chamado de Amós para mim e para você. Idade não é critério, o tamanho do desafio não é critério, a origem não é critério. Mas se Deus pode usar alguém pobre, simples, Deus também pode usar alguém rico, de uma origem abastada. Porque origem não é critério. É o que nos diz o caso de Eliseu. E eu vou pedir para você ir ao primeiro livro de Reis, capítulo 19. Quem sabe alguns nunca tenham reparado, mas Eliseu era filho de uma família muito abastada. No livro Educação, nós temos alguns detalhes adicionais que nos revelam isso, inclusive. Seus pais tinham posses, ele vinha de uma família unida, muito afetuosa, mas num determinado dia, o grande profeta de Israel, Elias, passa pela fazenda da família de Eliseu, coloca sobre os ombros desse rapaz uma capa. Observe, verso 21 do capítulo 19 de 1 Reis. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, que diz a última expressão aí do verso, e o servia. Olhe para mim, Eliseu estava arando a terra, havia 12 juntas de bois e ele estava lidando com a última delas. Como eu disse, a família era uma família de posse, e ele era alguém que não via apenas os outros trabalharem. Ouça o que vou lhe dizer: Deus tem uma quedinha especial por gente ocupada e não por desocupados. Os desocupados manifestam em sua agenda não saberem administrar o dom do tempo. Foi do serviço e do laborativo que Deus chamou Eliseu. Elias vem com a capa e coloca a capa sobre os ombros de Eliseu, indicando ali um chamado, uma consideração especial. É interessante porque no primeiro dia do seu chamado, em sua relação com Elias, a capa está ali. E é exatamente no último dia do ministério de Elias e da unidade, da dupla que eles faziam, também a capa marca quando Elias é transladado vivo, deixando a capa símbolo do chamado de Eliseu para o seu servo, para a continuação da obra profética. A questão é que no chamado de Eliseu a gente começa a perceber algumas coisas, e uma delas é que
ele entendendo o chamado do profeta, ele diz: eu preciso me despedir do meu pai e da minha mãe. E Elias assim o consente. Ele vai correndo e diz: eu recebi um chamado, estou de partida. E o que ele faz é uma coisa incrível, porque a junta de bois que ele estava utilizando para arar a terra, cultivar o solo, ele sacrifica aquela junta de bois. O aparelho, que era na realidade a canga dos bois, e o arado que vinha atrás para poder cultivar o solo, ele desmonta aquele aparelho e ele queima aquele aparelho para fazer o fogo, para sacrificar os animais, indicando que ele estava virando a página da sua vida, aceitando o chamado de Deus para a sua vida, deixando sua vida pregressa para trás, iniciando uma outra fase, um outro momento. Aqueles que são chamados por Deus precisam ter coragem para virar a página, porque depois de um chamado divino, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. O pai da fé também nos dá uma lição, e eu vou pedir para você ir a Gênesis capítulo 12. São vários os exemplos que eu estou dando aqui hoje pela manhã, e esse foi o texto que lido pela congregação. Gênesis capítulo 12 é muito conhecido. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso aqui dá um outro sermão, só esse texto, mas me permita alguns contornos aqui. O chamado de Abraão é uma inspiração, especialmente para aqueles que se dedicam à obra missionária em tempo integral. Ele sai da sua terra sem destino final. Deus não dá nenhuma pista. Deus não diz para a direção do Oriente ou para a direção do Ocidente. Deus não diz para a direita e para a esquerda. Deus não diz: você vai fazer 10 dias de caminhada, depois você para. Deus não diz absolutamente nada. O comando vem simples, curto e grosso: sai da tua casa, porque eu vou te mostrar. Ele sai sem destino, sem coordenada final, sem latitude e sem longitude. Que coisa incrível. A serva do Senhor disse que o melhor lugar do mundo para Abraão era o lugar que ele sabia que Deus queria que ele estivesse. Meu irmão, às vezes, para o cumprimento do chamado de Deus, Deus precisa tirar você do seu conforto. Deus precisa tirar você daquilo que é conhecido. Deus precisa tirar você daquilo que é seguro para você, para Ele te dar uma outra direção, para Ele te dar um outro rumo, para que se cumpra ir aonde Deus mandar na sua vida. Muitas vezes Deus precisa tirar tudo aquilo que faz você se sentir confortável. Isso aconteceu no chamado a Abraão, é um chamado ao desconhecido. Farei de você uma grande nação, te darei uma terra, em ti serão benditas todas as nações. Tudo isso veio depois. Primeira ordem foi simples assim: sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aqueles que migraram do Brasil ou da América Central para os Estados Unidos, em algum momento, motivados, quem sabe por uma crise ou pela expectativa de uma outra vida, expectativa de um futuro melhor, de condições melhores para a sua família, de alguma maneira, experimentaram o que é você ir para um lugar sem saber direito aquilo que você vai encontrar lá. Às vezes o chamado de Deus envolve esse tipo de sensação. Você não sabe o que você vai encontrar lá. Mas lembre-se, Deus é quem dá todas as garantias de que as coisas no final darão certo. O próximo exemplo está no livro do profeta Isaías, e é ele mesmo o protagonista. Isaías capítulo 6. É uma jornada que estamos fazendo aqui hoje, vários os exemplos. São vários os exemplos, porque eu tenho aqui diante de mim, na audiência hoje, várias pessoas, e elas são diferentes, estão em diferentes estágios da sua vida, têm diferentes origens, estão em diferentes situações, diferentes faixas etárias, e de alguma maneira um ou outro conceito por trás de um desses chamados aqui pode afetar você, e você pode identificar: é aí que Deus está falando comigo hoje pela manhã. O chamado de Isaías é um chamado interessante. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, está no plural: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Olha a pergunta. Quem há de ir por nós? É como a trindade envolvida num plano. E o profeta Isaías disse: eis-me aqui,
envia-me a mim. Que fé, que coisa incrível. Mas observe o verso 11, porque aqui nesse chamado, Deus vai antecipar uma coisa ao seu servo. Então disse eu, até quando, Senhor? De certa maneira, até quando? Por quanto tempo vai durar esse chamado? Por quanto tempo vai durar essa missão? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o seu desamparo. Sabe o que me espanta no chamado a Isaías? É que nem sempre o chamado vem acompanhado da garantia do sucesso. Não, pastor, você acabou de dizer, no caso de Josué, que Deus deu a garantia de sucesso. O chamado de Deus sempre traz consigo garantias. Mas existem alguns chamados que eles são bem peculiares. No caso do profeta Isaías, Deus deu garantia de que estaria com ele. Mas Deus no chamado diz, você vai fazer, fazer e fazer. Mas no final, não vai dar certo. Nós somos muito vaidosos. Nós não queremos nos envolver com projetos que não vão dar certo. Quando a gente sente o cheiro de que uma coisa vai dar errada, a gente pula fora. A gente não gosta de que as coisas fracassem, naufraguem. A gente não gosta. Quando a gente pega um negócio para fazer, a gente quer que esse negócio dê certo, que esse negócio prospere, que esse negócio avance, que esse negócio dê frutos. Só que nós estamos lidando agora com um chamado específico a um jovem que não tinha alcançado ainda a maioridade. As evidências aqui são muito fortes no livro do profeta Isaías, de que ele era um adolescente. Quando ele foi chorar no templo, porque a condição espiritual da nação era horrível. A igreja estava numa situação horrível. E um adolescente vendo a situação, a condição espiritual do seu povo, um adolescente vai no templo para orar pelo seu povo, pela sua gente, pela sua terra. E esse adolescente toma o átrio exterior do templo, se ajoelha para orar e é tomado em visão. O chamado é feito na adolescência. A garantia da presença de Deus se dá quando ele tem uma visão do trono, quando ele vê os anjos, e ele teme, e ele diz, eu vou morrer, e ele dá a garantia, você não vai morrer, eu tenho um trabalho para você fazer, mas não vai dar certo. No final, você vai pregar, pregar e pregar, e o seu ministério durou quase 8 décadas. Mas não vai dar certo. Às vezes, Deus chama os seus servos para beber o cálice do seu sofrimento. Deus quer utilizar pessoas para esgotar os limites da sua misericórdia, e Ele faz isso o tempo todo. Aqui a nossa lógica é desafiada, porque todo mundo quer ser bem-sucedido. Há um companheiro de Isaías, próximo livro, Jeremias. Esse caso ainda chega a ser um pouco pior. Jeremias sucede, são contemporâneos durante um tempinho, mas é como se fosse uma corrida de bastão. E Isaías entrega para o seu colega Jeremias, para um projeto também que não vai dar certo. Bem semelhante, só que mais agudo o sofrimento de Jeremias. Capítulo 1, observe os contornos desse chamado. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta das nações. Não é um negócio incrível? Verso 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, o que diz a tua versão? Falarás. Verso 18. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país,
contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu vou dizer para você, esse quem sabe seja um dos chamados mais terríveis de toda a Escritura. Este profeta precede o cativeiro babilônico, um cativeiro que através de sua voz, Deus disse que seria inevitável. Você vai pregar para esse povo, e você vai dizer a eles que Nabucodonosor é meu servo, e que não tem como, vou desolar a cidade, porque eles extrapolaram os limites da minha paciência. E aí Jeremias começa a pregar, se rendam, se rendam, se rendam. E aí sabe o que acontece? Ele é considerado um traidor da pátria. Ele foi acusado de ser causador de problemas. Suas intenções foram questionadas e seus motivos mal interpretados. E eu costumo dizer, olhando para Jeremias, bem-vindo ao mundo de Deus, que é mal interpretado o tempo inteiro, que é rejeitado o tempo inteiro, e que é acusado do monte de barbaridade que está acontecendo por aí, o tempo inteiro. Ah, Jeremias. Esse camarada eu vou querer dar um abraço muito forte, porque, quem sabe, foi um dos grandes, e suportou as pressões como poucos, a ponto de alguns, inclusive, olharem para o Messias, mais tarde encarnado, achando que era Jeremias que tinha voltado. Tamanha e aguda era o trabalho e o sofrimento do Messias. Penúltimo caso, e eu vou me encaminhando para o final. Lucas capítulo 5. Pensa num bicho bruto. Pensa num bicho grosso. Lucas capítulo 5. Sem refinamento, sem tato, sem jeito. Criado às margens do Mar da Galileia, com gente grossa, numa atividade praticamente de força e labor ativo, sem muito preparo intelectual. Lucas capítulo 5 e o verso 10, lemos assim, última parte, disse Jesus a Simão, não temas, daqui para frente serás um pescador de homens. Você diz amém? Eu tenho um carinho muito especial pelo apóstolo Pedro. Costumava falar primeiro, depois pensar. Cheio de ímpeto, cheio de vontade própria, cheio de sonhos e de ideais. Aqueles que são rápidos em censurar, quando ele negou a Jesus, na noite em que foi traído, devem se lembrar que antes de negá-lo 3 vezes, ele tinha ido armado para o jardim. Ele estava levando muito a sério aquele negócio. Se for necessário até morrer, eu morro contigo essa noite. Ele pegou a espada e decepou a orelha de um soldado, porque ele era pescador, ele não era soldado, errou a cabeça, só conseguiu pegar a orelha. Esse era o apóstolo Pedro. Como Jesus amava Pedro. Quem sabe foi um dos mais censurados por Jesus. Mas como Jesus amava Pedro. E aqui quando ele diz Simão, no chamado, ele está querendo dizer, e mais tarde, quando ele se refere a Simão, depois de ter mudado o seu nome para Pedro, ele está querendo dizer, conheço você, camarada, sei sua origem, Simão Barjonas, sei quem é seu pai, sei como ele te educou, sei como foi sua infância, sei o que você precisou enfrentar, te vi adolescente, te vi juvenil, te vi criança, sei porque que você é assim, exatamente do jeito que você é, mas apesar de tudo isso, eu estou chamando você, porque eu quero usar você. Um chamado que resistiu, inclusive ao seu ato de traição, no momento em que o seu amado mestre mais precisou. Sabe por quê? Porque tudo que vimos até agora, o chamado de Deus não respeita o critério da idade, se é muito novo, se é muito velho. O chamado de Deus não respeita a origem, se é muito simples, se veio da roça, se é rico, se tem dinheiro, se tem pedigree, se o desafio é muito difícil. O chamado de Deus não respeita nem inclusive a perspectiva de sucesso, porque às vezes Deus chama os seus servos para compartilhar de sua dor. Aqui, no chamado a Pedro, o que nós vemos
é um chamado de perspectiva. Deus não chama você por aquilo que você é. Deus chama você por aquilo que você pode se tornar. Você diz amém? Nenhum de nós é ou já foi habilitado o suficiente para responder ao chamado de Deus. É exatamente a resposta ao chamado de Deus que nos habilitará para o cumprimento da tarefa. Não é uma coisa incrível essa? Pois bem, me permita encerrar com aquele que Ellen White classifica como o maior recrutamento de Jesus Cristo. Atos capítulo 9. O grande soldado do Evangelho, de perseguidor a perseguido, de uma ameaça a ameaçado, de assassino a mártir. O apóstolo Paulo, capítulo 9 do livro de Atos, versos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, quando Deus chama alguém, Ele não vê apenas a realidade presente, mas a perspectiva futura. Deus chama os mais improváveis. Quem poderia imaginar que atrás de todo aquele zelo mal direcionado do apóstolo Paulo, aquele homem que foi um horror à igreja nos seus primeiros dias, que fez inclusive Ananias, o mensageiro do Senhor, duvidar: Senhor, eu costumo acreditar no que é dito, mas eu acho que pode haver algum engano. Esse homem, há muito nós temos ouvido falar a respeito dele e como ele tem sido mal aos que são do caminho. E a resposta é dada: não, eu tenho uma tarefa para ele e ainda vou lhe mostrar como é necessário que sofra por amor do meu nome. O chamado do Senhor, na perspectiva da eternidade, hoje é considerado com desvantagem por muitos. Recentemente, numa das conversas que eu tinha aqui com os meus anciãos, estávamos considerando alguns aspectos do reino celestial. E nós nos esbarramos com uma menção, um texto de Ellen White, falando da proximidade da posição que as pessoas vão ocupar no reino dos céus. E a senhora White diz que se sentarão mais próximos de Jesus Cristo aqueles que mais sofreram por conta do Evangelho. Os mais honrados no reino da glória foram os que mais sofreram abusos e dificuldades enquanto estiveram envolvidos no avanço da causa de Deus aqui. Tudo que a gente quer evitar hoje é o sofrimento. Tudo que a gente quer evitar hoje em dia é a dor, é o desconforto. Mas no reino dos céus, aqueles que um dia sofreram e sangraram por conta do Evangelho, serão os mais honrados e se assentarão mais próximos àquele que deu a vida pelo resgate da humanidade. Eu queria mostrar para você umas fotos. Nós estamos de partida essa semana com os adolescentes e juvenis para Oshkosh. Essa foto foi tirada há 12 anos atrás, num acampamento em que fiz com as minhas igrejas no interior do Rio Grande do Sul. Há aproximadamente umas 2 horas de Porto Alegre, a capital, nós fomos a um município. Esse lugar é chamado de o Passo do Oeste. Alguns já ouviram falar. Não há nesse local energia elétrica ou água encanada. E nós fomos para lá com 180 pessoas para acampar durante uns 4 ou 5 dias, mais ou menos, em 2 ônibus e alguns carros. É um lugar muito bonito. Este rio que você vê aí, que
a imagem não contempla, mas ele faz um S, por isso leva o nome ali da sua localidade. Ele deságua mais abaixo em algumas cachoeiras, e essa aqui é uma delas, ele chama de véu da noiva. E ali nós ficamos, e eu às vezes fico me perguntando, né, se na medida em que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a coragem de fazer algumas coisas. Eu não sei se eu iria hoje com 180 pessoas para um lugar sem água encanada, sem banheiro e sem energia elétrica para acampar com eles. Mas eu fui feliz, né? Parecia que nós éramos de um outro planeta, assim, e ali ficamos isolados, né, da realidade durante aqueles dias. Essa é uma imagem do nosso culto, num sábado pela manhã, na encosta ali de uma colina, de onde foi tirada aquela primeira foto panorâmica. Estávamos ali. O Noah não existia nessa época, só eu, Giane e um cachorro que veio a falecer, mas em outro momento. Era um grupo muito, muito feliz, eu levo com muito carinho a imagem de algumas dessas pessoas. Essa foto foi tirada ali, num momento de confraternização, num sábado pela manhã, não é? Nós fizemos um bocado de brincadeiras e houve uma série de recreações dirigidas e rimos muito, comemos bem, como é de costume lá do sul, não é? Com aqueles pães feitos ali, e assados, sabe, de maneira assim até rudimentar, com geleia, sabe, feita em casa e essa coisa toda. Mas é nesse retiro também que eu entendi que lá em casa precisa ter respeito, né? Numa das brincadeiras, eu não sei quem consegue ver, identificar ali direito, mas essa moça de moletom laranja e calça preta é a esposa do pastor e ela está com a arma na mão, ó. Eles estavam ali, e se você ver, tem um pastor encolhido ali, de calça jeans, meio com medo e tal, porque eles estavam brincando de tiro ao alvo, mas era uma arminha de pressão, fiquem tranquilos em relação a isso. Esse camarada de camiseta regata vermelha aí do meu lado, subindo a colina, era o diretor do clube de desbravadores e um braço direito do meu ministério naquela fase, naquelas 7 igrejas que fui pastor. E havia um grupo de adolescentes nessa ocasião, acampando com a gente, mas houve um que faltou. Era um rapaz, em virtude da publicação do sermão e de que isso fica pela internet, eu vou omitir nomes e alguns detalhes, por razões óbvias. Nós tínhamos um grupo que o Moisés liderava em atividades fora das reuniões dos desbravadores. Ele entendeu que ele precisava discipular aqueles adolescentes para que eles pudessem se tornar líderes, na medida em que iam amadurecendo. O Moisés tinha uma intenção clara de que essas pessoas esses jovens reconhecessem o chamado de Deus para a vida deles, no laborativo, no envolvimento com as coisas do reino, no envolvimento com as coisas da igreja. E o Moisés, ele fazia o papel muitas vezes até de pai, ao aconselhar no namoro, ao acompanhar a leitura da Bíblia, ao estudar assuntos um pouco mais profundos com eles. Se reuníamos a cada semana para estudar as Escrituras, muitas lições práticas de liderança. Ele era um camarada que gastava e se deixava gastar na intenção de que esses adolescentes reconhecessem o chamado de Deus para a vida deles. Mas houve um que não foi nesse retiro. Ele tinha alguns hábitos. Sua mãe era da igreja, pais divorciados, e o pai muito ausente, com um pouco mais de recurso, dava a ele algumas liberdades, dentre as quais esse menino costumava passar as madrugadas num quarto escuro jogando jogos de violência. Adquiriu o hábito mesmo, com todos os esforços dos avós piedosos, da mãe piedosa, adquiriu o hábito de ouvir músicas muito pesadas. Ele colocava o fone de ouvido e aquilo exercia sobre ele um efeito quase que dopante, e alimentava uma tristeza e um buraco, um vazio. Mais ainda, ele fazia aquilo na tentativa de preencher o vazio do seu coração, só que aquilo ainda o tornava um pouco mais afastado da realidade.
até que esse grupo de adolescentes o recebeu e o envolveu. Ele redescobriu a alegria da salvação, ele redescobriu a alegria e o que Jesus pode fazer, e ele começou a perceber uma série de mudanças na vida dele, e começou a efetuar uma série de mudanças na vida dele. Quando nós discutíamos, você precisa ter sempre um cântico no coração, ele entendeu que ele precisava substituir aquela quantidade de lixo que ele consumia por coisas que elevavam o seu espírito, por coisas que o colocavam em conexão com Deus. Ele passou a manifestar no seu vestuário também uma mudança. Me lembro que houve um momento em que cortou o cabelo, porque vivia desgrenhado, todo relaxado. Ele passou a usar roupas mais sóbrias, e eu percebi inclusive a mudança no seu olhar. Era como se ele tivesse renascido, não é? Mas, infelizmente, em algumas oportunidades cruciais, a gente percebia que ele fraquejava. Ele passou a frequentar menos algumas dessas nossas reuniões. Ele passou a olhar com menos interesse algumas das iniciativas da igreja. E pouco a pouco foi se afastando e voltando para a vida anterior. Eu saí do distrito, fui transferido 2 vezes, e quando eu já estava em Brasília, me reencontrei com Moisés em Porto Alegre, fui lhe fazer uma visita, e ele narrou para mim a morte desse rapaz, envolvida num cenário muito sombrio, muito estranho. Quando Moisés falou para mim, a gente não sabia direito ainda o que tinha acontecido, se ele havia sido morto ou tinha tirado a própria vida. Havia uma desconfiança de algum desafio proposto pela internet, o envolvimento com pessoas do que eles chamam da Deep Web, ou alguma coisa nesse sentido. Mas esse menino foi encontrado morto no seu quarto. O que trouxe muita tristeza, muito constrangimento para todos os seus familiares, aqueles que viviam com ele. Quando eu vejo uma atividade que nos é proposta, como a dessa semana, nós estamos saindo daqui com um ônibus cheio de gente para Oshkosh. Eu também estou indo. E eu me propus, no período de Oshkosh, a fazer uma coisa. Eu vou ter uma conversa pessoal com cada desbravador no período de Oshkosh. Um por um. Nos intervalos, nos horários do almoço, nas idas e nas vindas para o auditório, para o culto. Eu quero ter uma conversa pessoal, um por um, com cada um deles. Meus irmãos, esse tipo de iniciativa da igreja, esse tipo de coisa, pode dar uma virada, uma guinada na experiência dos nossos filhos. Uma coisa que é dita numa reunião como aquela, pode levá-los a ter um encontro com o Senhor, e eles reconhecerem a voz do Espírito falando à consciência deles. É a primeira vez que eu vou num campuri com tanta gente, mas eu me lembro que foi num acampamento com pouco mais de 60 pessoas, que o Espírito de Deus acertou em cheio o meu coração. Pregava lá um regional de desbravadores, e ele pregou da experiência de alguém que tinha se afastado da igreja, tinha vivido longe dos caminhos de Deus e tinha acabado em tragédia. Eu não compreendo, não me lembro os detalhes dessa história, apenas eu sei que naquele dia o Senhor falou comigo. O meu coração foi quebrantado naquele sermão. Eu me lembro isso nítido e claramente. E era a primeira vez que isso acontecia, eu fui às lágrimas, eu chorava compulsivamente, porque eu me sentia um grande pecador que carecia da graça de Deus agindo na minha vida naquele dia. Foi num acampamento de desbravadores.
Eu era um adolescente de 14 anos de idade. Eu peço que a igreja ore em favor dessa viagem. Não é apenas um jeito de a gente gastar dinheiro ou passar uma semana divertida. Pode ser a chance de alguns deles terem um encontro real com o Senhor. Às vezes, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça, por mais que a gente insista, às vezes, como no caso de Isaías e Jeremias, Deus vai dizer, não vai dar certo. Mas sabe o quê? Enquanto essa igreja não for glorificada, enquanto ela não se tornar triunfante, nós vamos continuar lutando e militando até esgotar todas as chances e possibilidades de salvação. Para isso fomos chamados e assim faremos até completarmos a nossa carreira. Que o Senhor nos abençoe. Com essa mensagem no coração, vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino final do nosso culto. Perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão.
Senhor Deus e Pai, na experiência daqueles homens e mulheres do passado, entendemos que o Senhor não respeita nenhum critério para chamar as pessoas, mas a resposta que damos ao teu chamado indicará a escolha, a seleção para tomarmos lugar à mesa naquele grande banquete. Que cada pessoa aqui reconheça, Pai, a missão que o Senhor tem para cada um. Que as pessoas consigam discernir tua voz acima de todas as outras vozes. Que não haja absolutamente nenhum impedimento no coração para reconhecer aquilo que o Senhor nos propõe, para que a gente possa, assim, cumprir o nosso juramento de ir aonde Deus mandar. Leva-nos em tua paz, sob a influência do teu Espírito, na companhia dos teus anjos. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Com tua paz